Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom chegar até você, você que tem cada dia mais se alimentado da palavra de Deus e que vive com intensidade a oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos em torno da palavra, ouvi-la, meditá-la, rezar com essa palavra e buscar a aplicação dela em cada novo dia na nossa vida. Estamos na carta aos Filipenses, no início da carta aos Filipenses. Então, fique firme, determinado para que cada dia mais aconteça em você e em cada um de nós um crescimento a partir da força, da potência da palavra de Deus. Vamos suplicar que o Divino Espírito Santo nos ilumine e nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, nós estamos estudando a carta aos Filipenses. Anota aí o texto de hoje, Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 até o versículo 18a. 18a. Então, anota aí, porque é o texto que nós vamos estudar no dia de hoje e Deus quer falar conosco. A gente divide aí o A e B exatamente para a gente entender os contextos onde o apóstolo está falando conosco. Versículo 12. Irmãos, faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo pretório e em toda parte se ficou sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra de audácia, proclamando sem medo a palavra. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro. Que beleza de texto sagrado, que testemunho! Isso deveria provocar em nós uma reação de alegria, o testemunho do apóstolo Paulo. Primeiro, o pretório, aqueles guardas que estavam ali na prisão domiciliar de Paulo, também dentro da realidade da prisão mesmo oficial. Eles tinham plena consciência que Paulo não havia cometido um crime, mas ele estava ali por causa de Cristo. Com certeza, aqueles homens também foram evangelizados. Eu até me recordo agora de um preso, político, preso por um regime comunista, o cardeal Van Thuan, do Vietnã, quando estava preso, ele testemunha que os guardas foram tocados pela fidelidade dele ao Evangelho naquela prisão. Os cânticos, as orações feitas, eles foram alcançados, eles eram tocados pela graça de Deus. Então, é exatamente isso. O Evangelho não pode ser acorrentado, não pode. E aí, o testemunho encoraja, o testemunho daqueles que, na perseguição, no sofrimento por causa do Evangelho. Você sabia que tem muitos cristãos em área de perseguição hoje que evangelizam muitas vezes nas madrugadas, evangelizam muitas vezes escondido, não podem dormir no mesmo lugar, na mesma casa, em 2 noites seguidas, porque estão sendo perseguidos, por regimes ditatoriais, por regimes vinculados à perseguição mesmo ao Evangelho e a Nosso Senhor. E esses nos encorajam. Nós que estamos livres precisamos pregar o Evangelho com entusiasmo. Aqui vai dizer: a maioria dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra de audácia, proclamando sem medo a palavra.
Nós precisamos proclamar sem medo a palavra. Nós não podemos ter medo de pregar, de anunciar a palavra. Nós não podemos ter medo, mesmo que hajam rejeições, perseguições, calúnias a nosso respeito. Anunciar a palavra, não anunciar a nós mesmos, as nossas ideias, mas a palavra de Cristo, o amor de Cristo. E aí ele vai até dizer aqui que alguns, por inveja, estavam anunciando o evangelho, até mesmo confrontando a missão de Paulo, não é? Aquilo que alguns faziam, e ali Paulo está falando aos filipenses, testemunhando o que estava acontecendo, não é? Eles não anunciavam com honestidade, mas por ambição, visando agravar o sofrimento de Paulo na prisão. Mas Paulo não desconsidera, ele vai dizer, mas o que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado. E com isso eu me alegro. A alegria do apóstolo não é de ser aplaudido, reconhecido, mas a alegria do apóstolo é que Cristo seja anunciado. Às vezes a gente olha para alguns aí no nosso tempo que estão anunciando o evangelho e fala assim, poxa vida, parece que essa pessoa está com segundas intenções ou quer tirar vantagem do evangelho. Paulo nos traz uma consolação. De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado. E com isso eu me alegro. Mas nós precisamos ser esses que Paulo vai dizer, anunciam Cristo com honestidade, anunciam Cristo por amor, anunciam Cristo com essa dimensão de defender o evangelho, o reino e de estar em comunhão com a igreja que sofre, com a igreja perseguida, com os cristãos que estão em sofrimento por serem cristãos. Nós não podemos abrir mão de anunciar o evangelho. Testemunhe o evangelho com a sua vida, testemunhe o evangelho nas suas redes sociais, testemunhe o evangelho no seu trabalho, testemunhe o evangelho onde você estiver. E se você for levantado no ministério da pregação, pregue com ousadia, não se renda a tudo aquilo que se levanta contra o evangelho nesse tempo. Não tenha medo, peça a Deus a ousadia, a coragem, seja honesto no anúncio do evangelho, não tenha qualquer intenção a não ser a de Cristo ser testemunhado e anunciado, como o apóstolo Paulo está aqui afirmando e dizendo. Esse é o chamado que cada um de nós recebeu de Deus. Eu recebi de Deus esse chamado, você recebeu de Deus esse chamado a sermos testemunhas do evangelho. E que o testemunho de Paulo hoje gera impacto no nosso coração, gera impacto na nossa vida. Eu tenho pregado, eu tenho testemunhado, eu tenho me disponibilizado. Às vezes a gente coloca tantos empecilhos para sermos essas testemunhas do Evangelho, do Reino de Deus, do Cristo Jesus, que precisa ser anunciado e conhecido neste mundo. Quais são as desculpas? É a preguiça? Quais são as desculpas? É a desorganização do tempo que te impede de conhecer ainda mais a Cristo, de ler o Evangelho, de reconhecer o Cristo, mas também de aprender da doutrina, daquilo que é o nosso ensino, o ensino que deve ser feito aos irmãos a partir do ensinamento da igreja. Vamos perguntar-nos a nós mesmos, o que tem impedido da gente testemunhar? Será que nós, eu e você, não estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Não estamos crescendo nessa decisão de amar a Deus? Porque, meu irmão, quando nós amamos a Deus, minha irmã, quando nós amamos a Deus de verdade, esse Deus que nós amamos não cabe somente para nós, dentro de nós, para a nossa vida. Ele é transmitido, ele é anunciado, ele é proclamado com a nossa vida, porque a gente quer levar os outros à experiência com o que nós estamos experimentando uma alegria, experimentando a verdade, experimentando a graça salvífica. E o amor crescente a Deus no nosso coração faz com que nós amemos o próximo por causa de Deus. E não há maior prova de amor dada neste tempo do que oferecer aos homens o Cristo, o Evangelho, a própria vida doada de Cristo e a doação da nossa vida. Paulo vai mostrar que Cristo é servo. Nós vamos ver isso para frente aqui na carta aos Filipenses, que ele também é servo. E nós também somos chamados a ser servos de Cristo, servos do Evangelho. A mensagem que nós escolhemos hoje é essa.
pelo testemunho do apóstolo Paulo, somos provocados a ser testemunhas autênticas do Evangelho, levando o conhecimento de Cristo com ousadia e muita fé aos que ainda não o conhecem e aos que se afastaram de Cristo e da Igreja. Paulo não sossegou um dia sequer. Na prisão evangelizou os soldados, evangelizou as pessoas da corte, aqueles que sabiam que era uma injustiça a prisão dele, ele não tinha cometido crime, ele não parou. Nós não podemos parar. A aplicação de hoje para nós é essa. Deixa o fogo arder no seu coração, para que você não pare de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, aumenta em nós a caridade, o amor por Ti, o amor pela Tua Palavra e, consequentemente, o amor pelos nossos irmãos. Senhor, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia é uma resposta a esse amor que o Senhor tem por nós pela Canção Nova. Nós estamos aqui, eu estou aqui agora, junto com os meus irmãos, por causa desse amor derramado em nossos corações, em meu coração. E fazendo aquilo que me cabe, testemunhando esse amor, para que tantos outros tenham o coração incendiado por esse amor e também provocados por esse amor que incendeia o nosso coração e a nossa alma, possam levar o testemunho do Senhor a tantos quantos necessitem. Faz essa obra em cada um de nós, aumenta o fogo desse amor no nosso coração, para que nós sejamos pregadores, testemunhas autênticas e ousadas do Evangelho do Senhor, onde nós estivermos. Muitas vezes nós poderemos usar as palavras, outras tantas o Evangelho será explícito através da nossa forma de viver, através das nossas escolhas e através, Senhor Deus, da verdade testemunhada por cada um de nós. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz e pela provocação que o testemunho do apóstolo faz a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, diante do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, do amor de Cristo por cada um de nós, mas também do testemunho de Paulo aos Filipenses, eu e você precisamos tomar uma firme decisão. Nós também devemos pregar sempre e com ousadia o Evangelho de nosso Senhor. Usando as palavras quando tivermos oportunidade, convencendo, ensinando quando tivermos a oportunidade, mas convencendo com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver os valores do Evangelho e os valores do Reino. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.